Cordeiro foi cortado, ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira ao nosso lado Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar a sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Aleluia, glória a Deus. Mais uma noite de adoração ao nosso Deus. E nós queremos nessa noite convidar você que está na sua casa a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Glória a Deus. Vou dar aqui um tempinho para você poder achar aí e você acompanhar junto conosco aqui. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. De repente isso já está na tua mente. Esse versículo já está gravado na sua mente. De repente você não vai nem precisar da Bíblia, mas é bom você acompanhar. E diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia.
Nós vamos adorar ao Senhor, querido, clamando ao Senhor. Nós não sabemos o que você tem pedido ao Senhor, quais são as suas expectativas durante essa quarentena, esse tempo que você tem ficado em casa. Mas eu acredito que Deus quer nos levar a algo maior. Clama a mim e responder-te-ei. São as palavras de Deus. Que você possa colocar diante de Deus todas as suas ansiedades, tudo aquilo que te traz angústia, que te traz dor, que te traz tristeza. Coloca diante de Deus, e Deus vai fazer muito mais na sua vida. Eu creio nisso. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos adorar ao Senhor nessa noite, glorificar o teu santo nome, ó Deus, pois só tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Senhor, que nessa noite o Senhor possa se fazer presente neste lugar, porque nós estamos aqui, ó Deus, para te adorar, Senhor. Receba a nossa adoração como cheiro suave, Senhor, às suas narinas, como som agradável, Senhor, aos seus ouvidos, Pai. Pai, em nome de Jesus, e aos nossos irmãos, amigos que estão acompanhando, Senhor, esse culto em suas casas, que o Senhor possa falar profundamente, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, agir, ó Deus, de tal maneira, Senhor, que eles possam, ó Pai, sentir, ó Deus, que o Senhor está naquele lugar, na sala, no quarto, aonde eles estiverem, Senhor, acompanhando este culto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor, noite de adoração ao Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim.
teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tu és o Senhor, tu és o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Oh Jesus, nós queremos mais de Ti, Senhor. Muito mais de Ti, Jesus. Oh Deus. Oh Senhor, enche a casa, Senhor. A casa é sua. Aleluias. Aleluias. De Ti, mais de Ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim,
Aleluia. Importa que ele cresça. Importa que ele cresça. Oh Jesus, importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Que eu diminua. Oh Jesus, a tua grandeza, Senhor, ela é sobremaneira. Oh Jesus, Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome, Senhor, para todo sempre. Nós adoramos o Teu nome. Nós adoramos o Teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. De Ti muito, muito mais. Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Senhor, né? Que o Senhor esteja presente, né? A gente aqui conosco, a gente tem certeza que Deus está presente aqui, recebendo a nossa adoração, recebendo o nosso louvor. Mais uma vez estamos aqui, né, para fazer menção, né, do mês da família. Hoje é o último domingo de maio. Nós vamos estar encerrando esse mês de maio, orando, agradecendo a Deus pelas famílias da nossa igreja, por cada um de vocês. E nós queremos estar lendo nesse momento um texto bíblico, um texto de Josué, onde Josué diz que ele e a casa dele estariam servindo ao Senhor. E nós, hoje também, estamos aqui servindo ao Senhor. Nós escolhemos servir ao Senhor. Então a palavra de Deus em Josué 24:15 diz assim: mas se vocês não querem ser servo do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir aos deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha casa serviremos a Deus, o Senhor. Então, o que Josué disse aqui era que aquele povo, né, o povo ali dos hebreus ali, né, onde eles estavam ali, já em Canaã, já estavam em Canaã, já tinham conquistado a terra prometida. Então Josué fala: vocês agora têm que decidir quem é que vocês vão servir. E se é os deuses, né, que eles já tinham conhecimento, ou se era o Deus
o Deus dele. E Josué fala que ele e a família dele já tinham decidido que eles iam adorar o Deus verdadeiro, que era o Deus que eles, o Deus dos hebreus, o Deus que fizeram com que eles conquistassem a terra prometida, fizeram com que eles conquistassem aquilo tudo ali. E nós hoje também temos que tomar essa decisão, né, Leninha? Quem é que nós vamos servir? No tempo que nós estamos vivendo hoje, a situação que nós estamos passando por hoje, qual é o Deus que você quer servir? Qual é o Deus que você está servindo? Então, nós como famílias, as famílias que servem ao Senhor, precisa tomar uma posição. Qual é o Deus que você quer servir? E ali, como Josué falou, nós decidimos servir ao Deus nosso Senhor. E nós, como famílias que adoramos a Deus, que conhecemos o Deus verdadeiro, também precisamos tomar essa posição. Eu e a minha família decidimos servir ao Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, o Deus que cuida da família, o Deus que está com as mãos dele sobre cada um de nós. E é a esse Deus que nós estamos aqui hoje adorando, servindo e louvando e bendizendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Amém? Nós vamos estar fazendo agora, lendo agora, né? A Leninha vai estar lendo uma reflexão sobre família. Boa noite, amada igreja. Vou estar lendo uma reflexão que diz: ame a sua família incondicionalmente. Eu sei que é difícil, né? Somos pessoas diferentes, cada um com a sua personalidade, sua particularidade, né? Começa já dos pequenininhos, né? Assim como nós que temos filhos percebemos a cada um a sua esqueci aqui a palavra, mas cada um tem a sua personalidade, né? Então eu vou estar aqui lendo agora: ame a sua família incondicionalmente. Família é um grupo complicado. Quando nascemos, já estão todos lá, que simplesmente nos é dada sem direito de fazer qualquer troca ou reivindicação. Apesar disso, são os nossos primeiros amigos, nossa primeira companhia, são aqueles que nos ensinam e ficam extremamente felizes quando damos os primeiros passos ou dizemos as primeiras palavras. Aprendemos algo interessante com cada um deles, seja grande ou pequeno. Devemos sempre dar muita importância para a nossa família, pois, independente do que aconteça, são pessoas que levaremos até o fim de nossas vidas. Mesmo com todos os conflitos e até algumas brigas, em pouco tempo fica tudo resolvido, como se nada tivesse acontecido. O relacionamento nunca será fácil, muito menos perfeito, pois, apesar da similaridade, são pessoas de várias idades que viveram experiências diferentes e com visões também diferentes sobre os diversos pilares da vida. Portanto, aproveite particularidade dos seus familiares e acrescente sabedoria para a sua vida. Agarre os ensinamentos dos mais velhos e passe para os mais novos, sem esquecer o mais importante, que é amar a sua família incondicionalmente. Então, que nós possamos amar a nossa família incondicionalmente, apesar que todos temos defeitos, qualidades, né? Pensamentos diferentes, que possamos aprender a amar, porque o Senhor, Ele faz isso conosco, Ele nos ama, apesar de cada um de nós termos nossa personalidade diferente, né? Como eu sempre falo, que se Deus quisesse todo mundo igualzinho, Ele fazia robô, que era bem mais fácil para Ele, mas não, Ele fez cada ser diferente, e que nós possamos aprender não só a amar, a respeitar a cada um, né? Assim eu deixo essa reflexão para as famílias da nossa igreja hoje. Amém. Nós vamos estar fazendo agora também, novamente, um momento de oração. Como nós fizemos no domingo passado, hoje também nós vamos estar fazendo esse momento de oração. Então foi me mandado aqui alguns pedidos de oração e eu vou estar lendo nesse momento.
A irmã Maria, né, que pede pela família dela, que nós continuemos orando pela família da nossa irmã Maria do Carmo, que Deus possa estar com as mãos sobre cada um daquele lar ali, né, a Lídia, o Felipe, a Lucimar, né, cada um dos seus netos. Então ela pede que a igreja continue orando pela família dela. A irmã Eliette, ela pede que ore pela saúde dela, né, pede para que os irmãos continuem intercedendo por ela e que principalmente ore pela saúde dela. A gente também tem alguns irmãos que passaram por alguns momentos difíceis, como a Regina, né, que a irmã Rita esteve hospitalizada, então já se encontra melhor, graças a Deus, mas que a gente pode continuando orando por ela. A irmã Isabel, que o pai dela também já saiu do hospital, também esteve internado, já saiu do hospital, mas que os irmãos continuem orando pela vida pelo pai da irmã Isabel. A gente sabe de alguns irmãos que têm enfrentado alguns momentos difíceis, né? Agora nesse período onde muitos estão reclusos. Então a gente continua orando pelos nossos irmãos, continuar intercedendo pela vida de cada um deles. Também é um motivo de muita alegria para nós hoje. A gente está orando, né, em gratidão a Deus pela vida do nosso irmão Wilberson, né? Nosso irmão Wilberson, graças a Deus, já se encontra em casa, né? Domingo passado a gente esteve aqui orando por ele. Ele estava no hospital, estava participando conosco junto do culto, no culto também, e hoje ele já está em casa. Então também é um motivo de agradecimento pela vida do nosso irmão Wilberson, né? Pela vida da nossa irmã Gisele, graças a Deus pela vida deles. E a gente vai continuar intercedendo a Deus pela vida dos nossos irmãos, pedindo a Deus que o Senhor esteja com cada família, colocando as mãos dele sobre cada família. Esse mês de maio é um mês que a gente sempre dedicou às famílias, né? Então a gente sabe que esse ano a gente não pôde fazer como a gente sempre fez, mas em momento nenhum nós esquecemos de estar orando pelos nossos irmãos. Em momento nenhum nós esquecemos de estar intercedendo a Deus pela vida de cada um de vocês. Então nesse momento eu vou estar orando, agradecendo a Deus, pedindo a Deus, né, por esses pedidos aqui que foram enviados, agradecendo a Deus pela vida do nosso irmão Wilberson e intercedendo pelas famílias da nossa igreja. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, glorificar e exaltar o seu nome, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, para render graças e louvores ao teu nome, porque só o Senhor é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Queremos nesse momento, ó Deus, entregar nas tuas mãos esses pedidos que aqui foram feitos. A nossa irmã Maria, ó Deus, que continua pedindo, ó Deus, pela família dela, para que o Senhor derrame sobre cada um deles, ó Deus, a tua bênção, ó Pai. Que o Senhor olhe, Senhor, para a vida, Senhor, de cada um dos filhos da nossa irmã Maria. Senhor, em nome de Jesus, seja, ó Deus, também com a vida da Eliette, Senhor. Toma a vida da Eliette nas tuas mãos. Ela pede que a gente ore, ó Deus, pela saúde dela. Senhor, que tu possa estar fortalecendo a tua filha cada dia mais, que o Senhor possa estar dando a ela saúde, ó Deus, sabedoria, Senhor, e que ela continue, Senhor, firme, ó Deus, ao teu lado, Senhor, seja, ó Deus, qual for a circunstância, mas que ela esteja ali, firme, sempre no propósito de te servir, de te adorar, de bendizer o teu nome. Amém. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, a vida de cada família desta igreja, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que muitos, ó Deus, têm passado por momentos difíceis, ó Deus. Muitos vivenciaram, ó Deus, essa situação de ter, ó Deus, enfrentado, ó Deus, esse vírus. Muitos, Senhor, que passa por momento, ó Deus, de ansiedades, por estar recluso dentro do lar, sem poder estar saindo. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa olhar para os teus servos, ó Deus, com um olhar de misericórdia, Senhor. Que tu possa colocar as tuas mãos de poder sobre a vida de cada um. Senhor, a nossa igreja, ó Deus, nós temos muitas pessoas de idade, Senhor, em nosso meio. E nós queremos colocar a vida de cada um deles nas tuas mãos. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles, ó Pai. Sabemos que temos irmãos, ó Deus, que estão enfermos, assim como o meu pai, ó Deus, que passa por esse momento de enfermidade. Mas
o Senhor tem abençoado ele a cada momento. Nós queremos entregar a vida do Romildo também nas tuas mãos, a vida da nossa irmã Ruth, Senhor, também, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa ir de encontro a cada um desses. A irmã Creomar, ó Deus, também que passou por uns momentos difíceis, vai de encontro a tua filha, Senhor. Seja com ela nesse momento, ó Deus, abençoe a vida da tua filha, Senhor. Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes, ó Deus, as dificuldades, as necessidades que a tua filha passa. Seja com ela, com o irmão Salvaterra. Coloca as tuas mãos de poder, Senhor, ali sobre a vida daquele casal. Ó Deus, em nome de Jesus, nós entregamos a vida de cada uma dessas famílias da igreja nas tuas mãos. Queremos te agradecer também, Senhor, em especial pela vida do Wilberson, Senhor, que já se encontra no seu lar, que já está ali junto com a família dele. Ó Deus, e como é bom poder encerrar esse mês da família, ó Deus, recebendo, Senhor, essa vitória, Senhor, podendo participar dessa vitória, ó Deus, do irmão Wilberson junto com a Gisele, Senhor, e a família dele. Nós glorificamos o teu nome, ó Deus, pela vida do teu servo, Senhor. Sabemos que em breve, ó Deus, ele vai poder estar dando testemunho dele, vai poder, Senhor, falar, Senhor, e contar a todo mundo o que o Senhor fez na vida dele. Amém. Ó Deus, nós glorificamos o teu nome, Senhor, pela vida do Wilberson, ó Deus, pela vida da Gisele, da Rebeca, da Isabela, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida deles. Ó Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui, Senhor, participando, Senhor, prestando este culto de louvor e adoração ao teu nome. Recebe, Senhor, no teu trono de graça a nossa adoração. Recebe o nosso louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar cantando agora também, mais uma vez, o hino que nós escolhemos para estar, né, cantando nesse mês da família, que fala que a minha casa será uma casa de bênção. Na minha casa a bênção do Senhor já está. Amém? Será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de
dia esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia, casa de bênção é a sua. Aleluia. Glória a Deus. Nosso pastor agora está com oportunidade. Amém. Para eu falar tem que ligar o microfone. Graça e paz, que Deus possa continuar abençoando a tua vida, a tua família, a tua casa. Nós que sempre reservamos aí o mês de maio, que é o mês da família na nossa denominação. Todos os dias são dias aí da família, mas a gente faz uma programação toda especial nesse mês. Então quero louvar a Deus pela tua vida, pela tua família, pela tua casa. Louvar a Deus também pela vida de todos quantos estão envolvidos nesse projeto. Antes de começar propriamente aqui a mensagem, quero mandar um abraço, um grande abraço para o meu irmão Dimon, que está ali em São Tomé das Letras, Minas Gerais, e ele está à frente de uma missão batista ali naquele lugar. A missão tem sido árdua, mas o Senhor tem abençoado. Mandar um abraço também para o Kaique, que sempre nos assiste, Curitiba, Paraná. Deus continue abençoando a sua vida. E mandar também um abraço para a Miriam. A Miriam, na realidade, ela nos assiste de bem longe, Noruega. Mora lá na Noruega, mas ela assiste os vídeos e ela diz que tem sido abençoada através de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Que Deus possa continuar abençoando as vossas vidas rica e abundantemente. Irmãos, sem mais demora, quero pedir a todos que abram, por favor, as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10, onde eu lerei esses dois versículos e eu pregarei a palavra sob o tema fazer o bem para o próximo. Tem tudo a ver com família essa ministração. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10, fazer o bem para o próximo. Então nós, como famílias biológicas, como famílias também de Deus, nós precisamos sempre estar fazendo o bem sem nos cansar, que é o que a Bíblia Sagrada vai dizer, e a gente precisa caminhar nessa direção. Diz assim a palavra do Senhor: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Muito obrigado a Deus pela rica oportunidade que nós estamos tendo, Pai, nesse momento de caos, nesse momento de pandemia. Senhor, o Senhor nos dá essa oportunidade de nós nos reunirmos aqui para sermos fonte de bênçãos, para que outras pessoas, Pai, possam ser impactadas, possam ser renovadas, possam ser alimentadas através da Tua palavra, dos louvores e de tudo aquilo que é feito nesse lugar. Deus, que o Senhor possa continuar nos ajudando, renovando as nossas forças, que nós possamos, Pai, correr, caminhar e não se cansar, entendendo que a Tua palavra também diz que aqueles que esperam no Senhor, ó Deus amado, não se cansam, correm e não se fatigam, ó Deus, porque o Senhor nos faz renovar como uma águia. Deus, muito obrigado por tudo, é o que nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus, amém. Irmãos, Paulo aqui nesse final de carta, depois
de mostrar para os Gálatas que eles colhiam aquilo que plantavam. E essa palavra, esse texto também é muito atual para nós hoje. Ele nos exorta a seguirmos uma das características mais marcantes de Jesus, que é fazer o bem. No capítulo 5, Paulo ele compara a vida cristã, quando a gente olha, a um campo de batalha, onde a carne e o espírito lutam nesse mesmo campo. Mas no capítulo 6, a vida cristã, ela é comparada a uma propriedade rural, onde tanto a carne quanto o espírito são lugares onde se semeia. E nesse quesito é muito importante nós sabermos onde nós estamos semeando. Isso posto, precisamos entender algo que é muito importante, que o seguidor de Cristo, nós que seguimos a Cristo, nós que buscamos a Cristo, nós que fomos alcançados por Cristo, não podemos nos limitar a não fazer o mal. Como assim? Eu não faço o mal, isso basta. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, principalmente quando eu leio esse texto aqui, eu entendo que além de eu não fazer o mal, eu preciso praticar e fazer o quê? Preciso fazer o bem. Quando o Senhor Jesus está ali no final do seu sermão do monte ou da montanha, como queiram, no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 25, versículos 42 ao 43, ele vai dizer que naquele grande dia, quando ele estiver ali, e muitos vão entender que ali ele está julgando os gentios, ele vai dizer uma coisa interessante: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste. Ou seja, eu estive enfermo, mas também vocês não me visitaram. Eu até estive preso, mas ninguém foi lá me ver. E muitos vão perguntar: mas Senhor, quando nós estivemos com fome, ou preso, ou nu? E ele vai dizer: não a mim, mas aqueles pequeninos que vocês viram e não fizeram. Ou seja, quando eu olho para esse texto, quando eu analiso esse texto, eu entendo que aqui está um pecado por omissão. Ou seja, eu podia fazer e não fiz. E isso também é um perigo. Por quê? Porque as obras, elas não salvam, e nós sabemos disso, porque quando eu leio a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, Paulo vai dizer que a salvação é pela graça, por meio da fé. E eu entendo que é assim que deve ser o cristianismo. A reforma protestante, ela tem bases sólidas sobre isso daí. O justo viverá pela fé. Desde o passado a gente entende isso. O Antigo Testamento já falava isso para nós. E nós entendemos que as obras, elas não salvam, mas os salvos fazem obra, com certeza. Tiago capítulo 2, versículos 17 e 18, ele vai dizer: assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta. Tiago chega a ponto de falar: você tem fé? Mostre-me pelas suas obras. Olha que interessante, porque uma coisa está atrelada à outra. Então é impossível aquele que nasceu de novo, é impossível aquele que teve um encontro com Cristo, é impossível aquele que tem fé não praticar boas obras. E dentro dessas boas obras existem muitas coisas que precisam ser feitas. O próprio Cristo nos dando o exemplo, já que Ele é o nosso exemplo em tudo, e na maioria das vezes a gente não consegue seguir o exemplo, mas Ele é o nosso exemplo em tudo. Ele gastou a sua vida na terra fazendo o quê? Fazendo o bem, inclusive doando a sua própria vida, para que hoje nós estivéssemos aqui com liberdade para fazer a sua obra. Então, se somos discípulos, se somos seguidores, se somos aqueles que verdadeiramente tivemos, melhor dizendo, um encontro com Cristo, queremos imitá-lo, nós precisamos também fazer o bem. E John Stott, um grande intérprete bíblico, que já está na glória, nas mansões celestiais com o Senhor, ele diz que há 3 esferas de experiência cristã, nas quais
Paulo vê o princípio da semeadura e da colheita, e uma delas é a prática do bem do cristão, que se encontra em Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10, que é o texto que nós lemos. Então, ele fala aqui dessa experiência, desse princípio da semeadura e da colheita, que é operado na vida daqueles que praticam. Então, se eu pratico o bem, eu também colho esse bem, já que isso é um princípio. Mas alguém talvez possa objetar, e todas as vezes que eu prego eu também tenho uma preocupação de estar ensinando para você, passando para você verdadeiramente aquilo que o texto bíblico quer nos acrescentar, quer trabalhar em nossas vidas para que nós possamos crescer mais ainda. E talvez alguém possa se perguntar: mas pastor, dentro do tempo, quando devemos fazer o bem? Qual é o momento de nós fazermos o bem? Então, eu entendo que nós precisamos fazer o bem todas as vezes que nós tivermos a oportunidade para fazer o bem. Tenho oportunidade para fazer o bem, não posso eu me furtar a essa oportunidade, e eu preciso ali praticar o bem. Eu não posso de maneira nenhuma ser omisso como sacerdote, eu não posso ser omisso como o levita, que a Bíblia Sagrada vai registrar no Evangelho de Lucas capítulo 10, versículos 30 ao 37, que o homem descia de Jerusalém, e ele caminhava em direção a Jericó, quando ele foi abordado por um salteador, e ali ele foi espancado, ficou no caminho, e passando ali o sacerdote olhou e simplesmente continuou o seu caminho. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que também ali passou o levita, que era da tribo de Levi, olhou para aquele homem caído e também nada fez, mas seguiu o seu caminho. E nesse momento que Jesus fala isso, ele estava dando respostas para um doutor da lei, ele estava ensinando a um doutor da lei. E olha só que coisa maravilhosa que Jesus fala para esse homem. Jesus falou: mas quem era a terceira pessoa? A terceira pessoa era uma classe de gente que eles não gostavam. A terceira pessoa ali estava inserida na classe que era rejeitada, numa classe que era odiada pelos judeus, que eram os samaritanos. Mas o Senhor Jesus vai dizer para aquele doutor da lei que foi o samaritano quem parou ali e cuidou, atou ali as feridas daquele homem, cuidou daquele homem, levou para uma estalagem, chegou lá, pagou, ainda falou para o dono da estalagem: olha, você cuida dele, o que for preciso fazer para ele você faça, porque se exceder o dinheiro ou o valor que eu te dei, eu vou voltar e vou te pagar. Aí Jesus pergunta para o doutor da lei, que era muito entendido, que conhecia muito, que sabia a letra fria daquilo que ele lia. Aí Jesus pergunta para ele: quem é o próximo desse homem? Aí o doutor responde para ele: creio que seja aquele que o ajudou. Jesus falou: verdadeiramente, o próximo daquele homem ali não foi o sacerdote, cheio de pompa, muito bem quisto, também não foi o levita, que era da tribo de Levi, não, mas foi uma pessoa que era odiada, uma pessoa que ela não tinha, na realidade, um bom trânsito ali dentre os judeus. Mas quem estava caído ali, me parece que era um judeu, porque ele desce de Jerusalém em direção a Jericó. Então isso ficou registrado até hoje, diante desse drama desse homem à beira do caminho. O que eu preciso fazer? Dentro do tempo, quando eu devo ajudar as pessoas a fazer o bem, sempre que eu tiver oportunidade. As oportunidades surgem, eu não posso deixar as oportunidades passar. E nós como famílias, nós que fomos constituídos como famílias verdadeiramente de Deus, através de Cristo, que fomos comprados, precisamos não perder a oportunidade de não simplesmente não fazer o mal, porque alguém vai dizer: a minha família não faz o mal para ninguém, mas será que faz o bem? Quando a Bíblia caminha no sentido de que não adianta eu não somente fazer o mal, mas eu preciso fazer o bem. E Deus nos chamou como famílias sacerdotais para que nós pudéssemos ser bênçãos para outras famílias. Eu tenho certeza que nós temos caminhado nesse sentido aqui. A Bíblia também vai dizer que uma mulher teve uma grande oportunidade, Maria, que João vai dizer que era a Maria de Betânia.
ela teve uma oportunidade, fez um grande bem, derramando ali um óleo precioso, um perfume, para ungir ao mestre, a ponto de ser criticada, a ponto de as pessoas olharem para ela e chegarem ao ponto de dizerem: para que tanto desperdício? 1 ano de trabalho valia aquele perfume, 300 denários, 1 ano de trabalho. Mas ela simplesmente abriu mão daquilo que ela tinha, daquilo que ela possuía, daquilo que era precioso, para não perder uma oportunidade que foi única de fazer o bem. Nós precisamos aprender também com isso daqui. Mas dentro do alcance, se dentro do tempo eu preciso fazer o bem, sempre que eu tiver uma oportunidade, e dentro do alcance, a quem nós devemos fazer o bem? Devemos fazer o bem a todos, é o que a Bíblia Sagrada vai dizer, e não a um grupo seleto, não a um grupo de pessoas. Se eu amo aquele grupo de pessoas, eu vou fazer o bem para elas. Se tem um grupo de pessoas que é o grupo de pessoas do meu contexto, eu vou fazer o bem para elas. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, ela me faz caminhar em outra direção, entendendo que eu preciso fazer o bem a todas as pessoas. Não existe barreira étnica para que eu possa fazer o bem. Não existe pessoas de diferentes costumes, língua, religião. Eu preciso fazer o bem para essas pessoas. Nosso amor, segundo a Bíblia Sagrada, deve ser estendido a todos e não somente a um grupo seleto de pessoas. Então, dentro do tempo, quando eu devo fazer o bem, sempre que eu tiver oportunidade, dentro do alcance, eu preciso fazer o bem a todos, sem distinção. E dentro da prioridade, pastor, existe prioridade. O que eu faço? Eu tenho família, eu tenho irmãos, eu tenho pessoas que eu conheço que não proferem e não professam a mesma fé que eu. O que eu faço nesse momento? Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela tem respostas. A Bíblia é um livro maravilhoso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, com certeza, a rainha de todas as ciências, porque ela tem resposta para as nossas indagações, respostas, melhor dizendo, para as nossas indagações. Então, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que eu preciso fazer o bem para todos. Olha só como que a família é importante. Eu preciso fazer o bem para todos, mas aí a Bíblia vai dizer que eu preciso primeiro assistir, não os domésticos, mas os da família da fé. Ou seja, a família. Por quê? Porque a minha maior prioridade deve ser a minha família. Se eu não pastorear a minha família, eu não sou apto para pastorear a igreja de Deus. Se eu não cuidar da minha família, eu também não sou apto para cuidar de ninguém. E a Bíblia caminha nesse sentido. Por quê? Porque Paulo, quando escreve para Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer uma coisa que é dura, mas é verdade. Ele vai dizer: pois aquele que não cuida da sua família é pior que os incrédulos. É pior. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. É pior. Então, eu preciso cuidar da minha família. Tem pessoas que cuidam muito bem da igreja, tem pessoas que cuidam muito bem dos irmãos, tem pessoas que gostam de assistir aos outros, tem pessoas, irmãos, que até ajudam outras pessoas. Se tem alguém enfermo, ele vai lá, pega o seu carro e leva. Mas muitas vezes, parece um paradoxo isso que eu estou falando, um absurdo, mas muitas vezes a sua própria família fica desassistida no momento de dor, no momento de situação adversa, no momento de perda. A própria família fica à mercê de um socorro e acaba não tendo. Então as pessoas olham: mas aquele fulano faz, aquele fulano ajuda, ele é assim. Mas muitas vezes na sua própria casa ele não faz. Aí o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo: Timóteo, ensina esse povo aí. Ensina o que, Paulo? Que eles precisam cuidar da sua família. Porque se eles não cuidarem da sua família primeiro, eles são piores do que os incrédulos. Olha, irmão, a palavra é forte, mas não foi minha. Que é coisa com Paulo quando chegar no céu. Tu não vai ter oportunidade para isso não, mas eu estou aqui só falando. Então olha só que interessante. Nós devemos primeiro cuidar dos da família da fé, da família. E depois, pastor, depois tem os domésticos da fé, que Paulo vai falar aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 10.
ele vai dizer assim, ó: então enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, aquelas pessoas que professam a mesma fé que nós, aquelas pessoas que se reúnem conosco no mesmo lugar chamado casa de oração para adorar a Deus. Então, são dessas pessoas aqui que o apóstolo Paulo está falando, e a gente precisa estar observando isso aqui também. Isso é princípio que eu preciso observar, eu preciso seguir. E depois disso, família, os meus irmãos, a igreja, porque sem família não tem igreja. A família começa em casa, aí depois disso, nessa ordem, as pessoas de um modo geral. Porque olha o que Paulo fala em Gálatas 6:2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ele está falando aqui a lei de Cristo, que é baseada no amor. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, ó: vocês que sois espirituais, ou que se dizem espirituais, praticam isso aí, que vocês conhecem, que vocês pregam, que vocês cantam, que vocês ensinam. Vocês precisam estar praticando isso aqui. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas a coisa é um pouco mais profunda. E olha só onde a gente chega aqui, irmãos. A Bíblia também vai caminhar no sentido de que nós precisamos ajudar até mesmo os nossos inimigos. Pastor, eu não tenho inimigo, meu inimigo é Satanás. Tá? Então, irmãos, você precisa ler um pouquinho mais de Bíblia. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, estava falando de inimigo. Vou até beber um pouquinho d'água aqui. Estava falando de inimigo. A pessoa falou assim para mim: mas pastor, não tem inimigo, meu inimigo é o diabo. Eu falei: então eu preciso ler a Bíblia mais uma vez, interpretar aí alguns textos que eu já conheço, porque nós temos inimigos sim. Por que isso? Porque o apóstolo Paulo, irmãos, também quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 20, ele vai dizer assim: se o teu inimigo tiver fome, você precisa fazer o quê? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Poxa, mas se meu inimigo é o diabo, será que a Bíblia está falando para eu dar comida e bebida para o diabo? Claro que não. É para aquela pessoa que te odeia, que não te suporta, que se pudesse te matava. Mas mesmo assim, a Bíblia Sagrada, ela vai caminhar no sentido de que nós precisamos amar essas pessoas. E que no momento de necessidade que essas pessoas precisarem, nós precisamos também ajudar essas pessoas. Fazendo isso, inclusive, nós vamos amontoar brasas sobre a cabeça dela. E muitos ficam envergonhados: mas eu detestava fulano, eu odiava cicrano, mas olha, quando eu mais precisei, fulano e cicrano que vieram estenderam a mão para mim. Isso é o Evangelho de Cristo, irmãos, que nem sempre é fácil de ser seguido, mas é possível, porque se não fosse, a Bíblia Sagrada não caminharia no sentido de que nós precisamos observar tais textos, porque esses textos também são para nós. Eles foram escritos para a igreja, comunidades que adoravam, e consequentemente para nós também que estamos aqui no século 21. Parque São Francisco, quilômetro 32, primeira igreja batista, adorando a Deus. Para nós aqui também é muito atual. Mas alguém pode dizer: pastor, chega uma hora que cansa. Eu sei, eu também sou ser humano como você, falho como você, me canso como você. Eu vou falar uma coisa, irmão, tem hora que dá vontade até de chutar o balde, né? Eu faço bem. Não é assim que a gente fala: eu faço bem. E olha, é só decepção, é só traição. Não é isso? É isso que a gente ouve as pessoas falando, e é isso que acontece. Mas olha só, irmãos, por que a gente se cansa? Porque não é só o pecado que cansa. Fazer o bem também pode produzir cansaço. Isso é algo tremendo. Mas nem sempre, irmãos, a gente sabe disso também, que praticar o bem traz recompensas imediatas. Nem sempre. Muitas vezes tu vai praticar o bem, muitas vezes você vai fazer o bem e não vai ser reconhecido nessa vida. Mas uma coisa eu te digo:
Na outra, com certeza, o Senhor já tem visto aquilo que você tem feito, que muitas vezes as pessoas nem sabem, mas Deus que conhece o teu coração, os teus passos, Ele sabe. E Ele, com certeza, tem anotado isso. Então, a gente sabe que esse tipo de coisa leva até a frieza espiritual. O fervor de muitas pessoas tem se esfriado diante de algumas situações, diante de outras pessoas, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Por que eu me canso, pastor? Porque muitas vezes sou mal interpretado. Porque muitas vezes você é mal interpretado, as pessoas te interpretam mal. Quem nunca passou por isso? Por que nós nos cansamos? Porque grande parte das pessoas são ingratas. E nós nos cansamos porque fazemos o bem, e aí a gente não vê uma gratidão por parte daquelas pessoas, mas tudo que a gente vê é uma ingratidão. Olha, irmãos, eu vou contar uma história aqui para você. Eu conheço um caso em que um determinado grupo de pessoas não podia sequer comprar o pão e pagar naquele momento que pegava o pão, comprava para pagar depois. E aquela senhora da padaria sempre cedia ali o pão. Leva o pão, quando puderem me paga. Sabe o que aconteceu? Quando aquele grupo de pessoas se restabeleceu e pôde pagar o pão, não mais comprou pão naquela padaria, mas passou a comprar pão em outro lugar. Eu parei, botei a mão na cabeça e falei: Deus, essa mulher sempre ajudou esse povo. Ela sempre esteve presente na hora que... Agora eles podem comprar, eles vão comprar em outro lugar, mas não compram. Talvez essa senhora possa ter colocado a mão na cabeça e falou assim: eu vou parar de fazer o bem, eu não vou mais fazer o bem, eu estou decepcionada. Mas eu acho que quando ela olha para cá, capítulo 6, versículos 9, ela entende que nós não podemos nos cansar de fazer o bem, porque é a palavra que nos leva a não ficarmos prostrados diante de situações como essa. Porque também a gente se cansa, porque muitas vezes as pessoas aproveitam da nossa boa vontade. Certa feita, irmãos, bateu um camarada lá no meu portão. Toc, 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 toc. Eu fui atender. Fala, cidadão. Ele falou para mim assim: olha, eu estou precisando disso, precisando daquilo. Eu falei: dinheiro eu tenho, mas não vou dar. Falei assim para ele, porque às vezes a gente fala, mas a gente tem mente para não querer, para querer se livrar da pessoa. Às vezes tu está com o bolso cheio de dinheiro, a pessoa te pede: me dá um dinheiro. Tem dinheiro não? Tem sim, mas tu pode, é teu, tu pode falar: eu tenho, mas não te dou. Eu falei isso com um camarada lá no centro da cidade, ele quase me bateu. Eu falei: tem, mas não vou te dar. Pô, tu tem, não quer me dar? É, porque é meu. Aí, esse camarada que bateu no meu portão, ele falou: tudo bem, não quer me dar o dinheiro, me dá aí 1 quilo de arroz. Só que eu não nasci ontem, né, irmãos? Estou indo para 4,6, nascido e criado aqui nesse 32. Aí eu dei para ele 1 quilo de alimento e fui atrás, fiquei assim atrás do muro olhando. Quando eu olho, irmãos, ele parou num bar perto da minha casa, trocou o arroz por cachaça. Eu cheguei no bar e confirmei, falei: vem cá, aquele cidadão parou aqui, ele trocou aquele alimento por um copo, trocou. Eu falei: tá bom. Naquele momento ali eu confesso para vocês, irmãos, que eu falei assim: não dou mais não. Não, mas não. Mas aí, irmãos, é aquela ira justa, que a própria Bíblia vai dizer: ireis, mas não pequeis. Antes do sol se pôr, estava eu pensando, mas a Bíblia diz: não se canse de fazer o bem. E eu não posso caminhar no sentido contrário. Aí eu fui, porque as pessoas se aproveitam. Tem muitas pessoas que não fazem mais o bem, porque tem pessoas que se aproveitam da situação. Mas nem isso pode ser maior do que o desejo que nós temos de seguir a palavra, de não nos cansarmos e de continuar fazendo o bem na presença desse Deus Todo-Poderoso. Nada pode nos parar, irmãos, em relação a essa questão de fazer o bem. Outros porque não tem mais condições, outros porque dizem que não podem ajudar. Ou seja, sempre tem uma situação em que você diz: eu não vou ajudar. Você está cansado, você não quer mais. Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê que a gente precisa continuar. A Bíblia Sagrada, ela diz, irmãos, que por pessoas fazerem o bem a outras, elas foram tão felizes que isso impactou diretamente na vida delas. Lembro-me
quando a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis capítulo 19 fala de Jó. Jó, quando recebe aqueles homens, ele não sabia que eram anjos, eram homens que apareceram para ele ali. E ele faz questão de ser receptivo para com eles. Entre na minha casa, eu vou cozer bolos para vocês, tem águas para os pés. Era cortesia na época, dentro daquela cultura. Ele instou, ele fez questão que aqueles homens passassem a noite ali com eles. E eles não sabiam que eram anjos. Aí o autor da carta aos Hebreus vai dizer assim: não vos descuideis da hospitalidade, porque muitos, não sabendo, hospedaram anjos. E eu posso entender que também estava se referindo aqui, dentre outras pessoas, a Ló. Mas pastor, eu vou sair hospedando todo mundo? Todo mundo que bater na minha porta eu vou falar: entra, tem um quarto para você. Eu vou fazer isso, pastor. De repente é anjo. Quem sabe um anjo não dorme na minha casa? Do jeito que a gente está vendo a situação hoje, irmãos, está mais fácil você acolher um demônio. Do jeito que está a situação hoje, está mais fácil você acolher alguém que possa te fazer mal. Mas pastor, então o que eu faço? Você está sendo aí incoerente com aquilo que você está pregando. Não, irmãos, aqui é um princípio da hospitalidade que eu preciso observar. Eu lembro que certa feita eu fui pregar, irmãos, em São Fidélis, terra lá do meu pai. Fui pregar numa Assembleia de Deus ali de São Fidélis. Poucas vezes eu fui tão bem recebido. Fiquei de um dia para o outro naquela cidade. Me levaram para a casa pastoral. Irmão, eu fui tratado como um verdadeiro príncipe. O carinho daquelas pessoas para comigo no trato. E eu fiquei pensando comigo: olha a hospitalidade que eles estão dispensando para aquele que verdadeiramente eles entendem que veio aqui para ser bênção para a vida deles, para poder pregar o Evangelho. Então, isso é um princípio que precisa ser aplicado. Que princípio é esse? O princípio da hospitalidade. Então, eles não fizeram assim comigo: fica em qualquer lugar aí, come qualquer coisa aí. Não, mas eles trataram com hospitalidade, que é o que a Bíblia vai nos ensinar. Então, todas essas pessoas aqui, dentro desse contexto que eu falei, aproveitaram as oportunidades. Eles passaram, todos eles passaram, mas não deixaram as oportunidades passarem. Que oportunidade, pastor? De fazer o bem. E nós, como famílias do Senhor, famílias lavadas, remidas, um povo seu, zeloso, especial de boas obras, nós como famílias sacerdotais, ou seja, que fomos chamados para abençoar outras famílias, nós não podemos nunca deixar passar as oportunidades e nunca podemos nos cansar de fazer o bem. Por quê? Porque nós também passaremos nesse âmbito aqui, irmãos, nessa vida terrena, passaremos. E se desejamos fazer o bem, deve ser agora, enquanto nós temos oportunidade. Para a gente terminar aqui, eu vou contar uma ilustração. Estou sempre contando uma ilustração, né, irmãos? Sempre contando uma ilustração. Mas eu achei essa ilustração interessante, eu vou compartilhar ela com você. O menino estava aprendendo a ver as horas no relógio de ponteiros, e o pai, querendo incentivá-lo, o presenteou com um relógio de brinquedo. Mas na hora ele ficou tão feliz, tão maravilhado, que ele não levou em conta que aquele relógio era de brinquedo. Quando ele foi para a cama, na noite de sábado, ele deu corda naquele relógio dele, olhou para o relógio que estava na parede, e ele acertou o relógio junto com aquele relógio que estava ali na parede. Irmãos, de repente ele colocou aquele relógio debaixo do travesseiro dele. E a história conta que de manhã bem cedo ele colocou a mão ali embaixo do travesseiro. Quando ele olhou, 8 horas, ele deu um pulo, correu e falou: papai, mamãe, levantem-se. Por quê? Porque nós vamos chegar atrasados na escola bíblica dominical. Já são 8 horas. Volta para a cama, menino, pelo amor de Deus, são 5 da manhã. E os pais foram acordados ali 5 horas da manhã. Aquele menino voltou. E os pais com certeza não ficaram satisfeitos de acordar
5 horas da manhã, mas mandou ele para a cama de volta. Aquele menino ali, ele notou uma coisa, que embora o mostrador fosse bonito, o relógio fosse bonito, ele percebeu que não tinha aquelas pecinhas que faziam o relógio funcionar como aquele relógio da parede que era de verdade. Por isso não trabalhava, o relógio dele não trabalhava. Naquela manhã no culto matutino, o pastor falou justamente sobre uma passagem que tem tudo a ver com a história desse menino. A fé sem as obras é morta. Aí o menino já estava um tanto quanto insatisfeito com toda aquela situação. O pai chegou para o menino e disse: você compreendeu o que o pastor disse, meu filho? Isso na hora do almoço. Sim, papai, respondeu o menino. Ele falou sobre o meu relógio. Como assim sobre o seu relógio? É sobre o seu relógio. O pai ficou curioso. Sim, papai, disse o menino. O pastor falou que a fé sem as obras é morta, igual ao meu relógio de brinquedo. Ele não trabalha, ele é um relógio morto. O que é isso, irmão? O que eu aprendo com isso aqui, com essa ilustração, com a palavra? Que se nós, que dissemos que temos fé, que olhamos para esse texto, capítulo 6 de Gálatas, principalmente versículo 9, e dizemos que procuramos seguir a palavra, e já nos cansamos de fazer o bem, somos como esse relógio, somos de brinquedo. Por quê? Porque não trabalhamos. Então o menino, ao ouvir aquela mensagem, ele a associou com a situação que ele vivia. Façamos o bem, irmãos, a todos, sem se cansar, mas principalmente aos nossos familiares em primeiro lugar, os nossos irmãos da fé, enquanto há oportunidade. Com certeza a Bíblia, ela promete bênçãos para isso. Não sei se talvez nessa vida ainda, mas a Bíblia promete bênçãos para isso. A lei da semeadura. E o que é isso? Como isso acontece? Quando? A Bíblia Sagrada vai dizer: se não desfalecermos. Se tem uma condição, porque muitos já desfaleceram. Porque a seu tempo, o apóstolo Paulo vai dizer, porque a seu tempo ceifaremos. Eu sei que a semeadura muitas vezes é feita de lágrimas, como diz lá o Salmo 126. Aqueles que levam a semente andando e chorando voltarão, sem dúvida, é o que diz o texto, com alegria, colhendo os seus molhos. Então, a Bíblia vai dizer que muitas vezes essa semeadura é feita com lágrimas, mas a colheita, ela é certa e ela também é jubilosa, ou seja, cheia de alegria. Mesmo em meio às dificuldades pessoais que todos nós passamos, seguindo o exemplo da Bíblia de Jesus, façamos o bem. Isso é bom para o nosso próximo, mas é bom também para nós mesmos. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome bendito de Jesus. Eu estarei fazendo uma oração agora, em concordância com aqueles que me antecederam, que já oraram também pelas famílias. E logo após essa oração, nós estaremos assistindo a 2 vídeos. Primeiro, um vídeo sobre tudo aquilo que Deus fez na vida do nosso irmão Wilberson. 43 dias internado, dos quais 19 em coma. Dos 19, 14 ele ficou entubado. Mas o Senhor, com mão forte, o tirou de lá. Aquilo que parecia impossível aos homens, aquilo que parecia impossível quando as pessoas conversavam umas às outras, o Senhor fez. Porque, como diz um hino aí, né, irmãos? Eu estou com esse hino na minha cabeça, a Tassiana canta tanto esse hino, que eu estou com esse hino na minha cabeça. Tem dia que eu estou na rua, eu estou pensando, tem coisa boa chegando. Eu falei, Tassiana, esse hino não sai da minha cabeça mais, de tanto você cantar. Aí eu estou lá fora, estou varrendo, tem coisa boa chegando. E chegou, irmãos.
Então a gente vai estar assistindo esse vídeo e logo após nós estaremos assistindo um outro vídeo que também é uma homenagem a todas as famílias. Para você entender, para você ver, para você continuar compreendendo o quanto Deus tem sido bondoso com as nossas famílias. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Curve a sua fronte. Aqueles que quiserem, coloque sua mãozinha no seu coração. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque a Tua palavra diz que nós fomos feitos família de Deus. E o apóstolo João, ele chega a se alegrar. Vejam o que acabei de perceber, que nós fomos feitos filhos de Deus. Ele chega a dizer que é por isso que o mundo não nos conhece, ou seja, não nos reconhece, porque também não reconheceu a Ele. Senhor, eu quero te agradecer pelas famílias, Pai. Ó Deus, eu quero te agradecer pelas famílias, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, porque, ó Deus, a despeito de todas as lutas, a despeito de todos os pedidos de orações que foram feitos aqui, e muitos outros que não chegaram em nossas mãos, mas eu sei que o Senhor tem guardado a nossa casa, eu sei que o Senhor tem guardado as nossas vidas, eu sei que a Tua mão de poder e glória está sobre a nossa casa, Pai amado, porque Deus, nós cremos na Tua palavra, e a Tua palavra diz que Tu és o Deus da família, a Tua palavra diz que a Tua mão não está encolhida, Teus ouvidos não estão agravados, para que não possa abençoar o Teu povo, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, que a cada dia a Tua graça, que a unção do Teu Espírito Santo, que o renovo, Pai, da Tua presença, possa se fazer presente em nossas famílias, em nossas casas. Ó Deus, porque nós fomos comprados, Pai, com o precioso sangue que verteu na cruz do Calvário. E a Tua palavra vai dizer que nós somos propriedades exclusivas Tuas, Senhor. Deus, nós queremos te agradecer, muito obrigado, Pai. Senhor, muito obrigado, porque hoje nós podemos falar, nós temos um Pai, nós temos um Deus maravilhoso que vela, que não tosqueneja, que não dorme. O guarda de Israel não dorme. E é por isso que mesmo quando nós estamos passando por tribulação, é por isso que mesmo quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, nós não tememos mal algum, porque temos a certeza que Tu estás conosco. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque Tu és fiel. E ainda que o ser humano não consiga ser fiel, mas a Tua palavra diz que Tu és fiel naquilo que Tu fala, na Tua palavra. Deus, que a cada dia nós possamos ser famílias sacerdotais, de maneira que possamos abençoar outras famílias, e nunca nos cansando de fazer o bem, Senhor amado. Que nós possamos verdadeiramente sermos uma referência onde quer que nós possamos estar, como família de Deus. Porque é para isso que o Senhor nos chamou, Pai. Deus, muito obrigado. Continue abençoando o Teu povo, continua animando o Teu povo, renovando o Teu povo. Continua, Senhor, nos dando um desejo ardente de dobrar os nossos joelhos e falar contigo, de ler a Tua palavra, de buscar a Tua presença, de ter sede de Ti. Senhor, faça isso, Pai, em nossos corações, aqueça os nossos corações a cada dia. É o que nós te pedimos, Pai, te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vai passar.
Ele cuida de mim. Desde o ventre da minha mãe tu me sondas. Hoje pelo meu caminho me conheces bem. O meu maior prazer é caminhar em direção ao céu. Eu e minha família dependemos de ti, Jesus. Cada um de nós tem seus defeitos. Às vezes é difícil conviver, Mas o teu amor tem ensinado a cada um de nós Que a família é o teu projeto e sempre vai vencer. minha família, presente do Senhor, firmada no amor do nosso Pai, que sempre está a cuidar de Deus. Do nosso Pai, que sempre está a cuidar. Ver os meus filhos debaixo da unção, guardados por tua mão, a desfrutar do melhor, que é o amor de uma família. Minha família, presente do Senhor, firmada no amor do nosso Pai, que sempre está a cuidar. Ver